entre o novo Carnaval e a Páscoa, enfim, é que preocupado, assim como nós estamos com as enchentes, no caso foi em Petrópolis, mas é uma coisa recorrente, todos nós aqui já estamos acostumados com Então, achamos por bem fazer aqui uma apresentação do que o Flávio dizia, tá? Então, o Flávio vai apresentar, depois tem o Morvan, que é nosso colega também, sócio e é conselheiro da CAERJ. O Stel, infelizmente, eu teve uma reação à vacina, está de cama. E nós temos também aqui da parte do INEA, o João Vicente, que é arquiteto, né? E que trabalhou de 2005 a 2016 no Escritório Vinho da Costa e atua há 7 anos na área de gestão ambiental e projetos de engenharia. E está, portanto, na diretoria de recuperação ambiental do INEM. E temos também o Renato aqui, então, que é da Superintendência de Piabanha, não é isso, Renato? Renato. Isso, a superintendência que fica sediada em Petrópolis, mas pega uma área que se estende até Carmo, Sapucaia, ali em cima na região. Que maravilha, ainda bem que não está aqui o Nilovitch, porque o Nilovitch é de Carmo, conhece essas coisas todas. Muito bem, então já vi, tem aqui um currículo intenso. Você é biólogo, né? Ou não? Isso, sou biólogo de formação, formado na UERJ, e com mestrado feito no Museu Nacional, na área de paleontologia, antes de ingressar nessa área ambiental. Eu trabalhava com uma coisa um pouquinho diferente. Mas já estou aqui na Superintendência do Piabanha desde 2009, advindo do primeiro concurso do INEA, e desde 2011 exercendo um cargo comissionado, não sou concursado, mas exerço o cargo de coordenador técnico regional, como se fosse a assessoria da superintendência local. E uma boa tarde a todos, estou à disposição de vocês. Boa tarde, Renato. Então, vamos aqui à apresentação. O Flávio Ferreira Coutinho é engenheiro mecânico, né? Formado em 1967 pela PUC, tendo sua vida profissional formada na SEDAI, né? Onde ingressou em 66 e se aposentou em 2001. Foi ontem, né? Então, teve vários trabalhos publicados no Congresso da Arte, em congressos no exterior. Então, convido Flávio, por favor, você vem para aqui. Não sei se tem alguma explicação. Morvan também, que é o nosso colega, que é graduado em Engenharia Civil, especializado em Gestão Ambiental, é funcionário da Rio Águas, aqui, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e também tem um extenso currículo, que eu não vou perder tempo aqui. Né? Depois a gente... Quer vir também para aqui, o João, eu vou me retirar da mesa e fica com você. Flávio, você começa a apresentação? Oi? Quando você quiser. Vai aparecer aqui, né, Ricardo? A apresentação? Ô, Flávio, talvez você seja melhor você ficar com esse microfone, tá? Pessoal, não estou conseguindo escutar, não. Boa tarde, sou Flávio Coutinho. Agora sim.
engenheiro formado pela EPUC em 67. Trabalhei minha vida profissional toda na SEDAI. Tá? E eu gostaria de apresentar a vocês duas propostas para esse grave problema da inundação em Petrópolis. Okay? Como vocês veem por essa apresentação, Petrópolis tem 3 rios na sua bacia: o Quitandinha, Palatinada e o Piabanha. O Quitandinha e o Piabanha batem de frente. Tá? Isso é um grave problema, uma perda de carga enorme. O Major Keller, que fez isso no tempo do Alfredo II, não deveria ter conhecimento para isso. Né? Mas ele tem muitas outras coisas boas. E Petrópolis, pela condição geográfica dela, ser alta, entre montanhas, estar num vale, não é? Tem muito um problema de índice pluviométrico muito alto. É quase o dobro do Rio. Ou seja, lá chove muito. Desde Dom Pedro II, há quase 200 anos atrás, já chovia. E tinha inundação. Quer dizer, chovia, sempre choveu, mas chovia muito. Desde aquela época já tinha registro. E quando os rios não batiam de frente. Então, essa teoria que alguns querem fazer, de, por exemplo, fazer uma correção dessa batida de frente aí, não vai resolver muito. Resolve, melhora, mas não resolve, porque já chovia, já inundava muito há 200 anos atrás. Okay? A próxima, por favor. E de lá para cá, só piorou, porque impermeabilizou o terreno, a seção do rio diminuiu, e diminuiu também a cobertura vegetal da cidade. Bom, o engenheiro Manuel Fernandes, da UFRJ, engenheiro cartográfico, ele fez um levantamento das inundações da cidade e constatou que 93% delas acontecem na bacia do rio Quitandinha. Não sei se está vendo pela pintura. 6% do Palatino, o outro chama de Palatinado, e somente 1% no Piabanha. Ou seja, é fundamental resolver o problema da bacia do rio Quitandinha. Se conseguirmos resolver o problema desse rio, a gente resolve também da cidade, do centro da cidade. Okay? Por favor. Vamos lá. Estudando esse problema, temos um trabalho da engenheira Fernanda Gonzalez, que fez um hidrograma muito bom para o rio Quitandinha. Certo? Ela viu a quantidade de chuva que caía, descontado a que se infiltrava pelo terreno. E vemos lá que a máxima, aqui, a vazão máxima aqui, chega a 60 metros cúbicos por segundo. Aquela bacia estreita do rio não consegue assimilar toda essa vazão. Próxima, por favor. No final da bacia, temos o canal do Imperador. Para vocês terem uma ideia, esse canal aí, a capacidade dele é de 37 metros cúbicos por segundo só. Por segundo. Outra, por favor. Vá. Ainda nesse trabalho da doutora Fernanda, hein? A vazão deixa eu ver se eu posso ajudar. Outra, esse aí mesmo. Não está dando para ver não, né? Está meio fora de foco, mas acreditem bem. A vazão aqui é 37 metros por segundo. Se chega a 60, extravasa. Ou seja, qualquer chuvinha extravasa na bacia do rio Piabanha. Tá? Outra, Ricardo, por favor. Então, para resolver isso, vamos tentar fazer um hidrograma para o tempo de retorno de 100 anos, porque aquele que a doutora fez era para 10 anos. 10 anos já é muito pouco. O projeto de engenharia se faz para 100 anos no mínimo.
Vê as pontes aí do tempo do romano, estão aí há mais de 2000 anos. Tá? Então, é essencial que a gente faça para um tempo de retorno de 100 anos. Tem que calcular essa vazão aí. Esses dois tempos de retorno, de 10 e 100 anos, têm uma coisa em comum, que é o tempo. Esse tempo aqui, ele tem uma fórmula e que diz que calcula e que você só usa o comprimento, a extensão da bacia e o desnível hidráulico. Tá? Pode ser a chuva que caia. Tá? O tempo é esse aí. Muito bem. Outro, é o tempo de concentração. Um outro trabalho do Miguel Fernandes nos estima, teoricamente, a intensidade da chuva. E com essa intensidade, a gente consegue calcular a vazão. É pelo método racional de Kepler. E a fórmula é essa daqui. Nessa fórmula, nós temos o coeficiente de Ranoff, a intensidade, a área e o coeficiente N, que é um coeficiente de distribuição da chuva, porque quando a bacia é muito grande, ela não chove inteiramente em toda ela. Tá? Essa bacia tem 11,2 quilômetros. Então, toda bacia grande entra na fórmula desse coeficiente N. O que varia ali é uma intensidade. Tá? Então, por aquele gráfico mais acima, aqui nós temos, ele calculou a intensidade para 3 tempos de retorno: 10, 20 e 50 anos. A relação de 10 tem um determinado número. Se nós fizermos uma outra para 100, vamos ver que ela é 67% maior que a de 10. Tá? E com isso a gente pode inferir que vai acontecer o mesmo com a vazão. Certo? Outra, por favor. Aí agora nós vamos ver o gráfico, a meu ver, que eu acho mais importante. Nós temos aqui a curva, o hidrograma do tempo de retorno de 10 anos. E a outra maior é do tempo de retorno com 100 anos, quando a vazão de pico, você está dando para ver lá em cima, é certo. É certo? Muito bem. Naquele canal que eu mostrei do Imperador, nós vimos ali que a capacidade dele é de 37 metros por segundo. Né? Isso significa que a meio canal é 20 metros por segundo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, para resolver tirar esse excesso de chuva, nós faríamos rasgos na lateral da parede do canal e captaríamos esse excesso de chuva. Mas a que altura seria esse rasgo? Não é? Por aquele canal, vamos fazer um rasgo quando atingisse a meia altura do canal, do Imperador, ou seja, 20 metros por segundo. Então, nesse gráfico aqui, traçamos aquela linha reta ali. Tá? Abaixo, aquela área azul, significa o quê? Quando a chuva começar, tá? Ela vai atingir os 20, e abaixo desses 20 é a vazão toda que vai para o centro da cidade. Certo? E acima da reta, na área vermelha, é a vazão toda que extravasaria. Certo? A integral dessa área é o volume que vai extravasar. E a integral E a integral Mas eu tô certo. Coloquei som no meu. Depois da aprendizagem, isso, tá bem? Hein, Isabel? Depois da aprendizagem, corta isso. Meu som tá desligado. Prevê até o susto. Pensei que os alunos vocês estavam testando. Agora acho que agora acertou. Bom, então esse volume aí, 336 mil metros cúbicos, extravasariam. Tá? Como é que a gente poderia fazer isso? Resolver?
eu tenho duas propostas. A primeira proposta é construir reservatórios subterrâneos ao longo do caminho do rio. Tá? E qual seria a profundidade? Só para efeito de exercício, vou pegar uma profundidade de 10 metros. Tá? Agora, existe uma profundidade maior. O nosso colega aqui pode testemunhar. O da Praça da Bandeira tem 20 metros. O da Praça da Niterói, aqui no Rio, tem 26 metros. Mas só para efeito de cálculo, vou colocar 10 metros. Então, precisaríamos de uma área, achar uma área de 33.600 metros quadrados. Tá certo? Além disso, vou colocar um coeficiente de segurança de 50%, porque chuva não pode brincar. Não é? 55, mais ou menos 50%, daria 48.800 metros quadrados. Tá certo? Se a gente tiver essa área, a gente pega toda a chuva centenária, teoricamente, né? Ou mais. Tá? Outra, por favor. Como é que seria a ligação do canal para o reservatório? Este reservatório poderia ser do lado esquerdo ou do lado direito do rio. Aqui está o rio que está descendo, tá certo? Do lado direito, na margem direita, é impossível. Passa a estrada, passa a rua. Não é? Então, teria que ser feito do lado esquerdo. E seria como se fossem ralos grandes ralos, que seriam instalados no jardim ou estacionamento dos imóveis dali. Tá? Outra, por favor. E ele seria na horizontal. Na horizontal, ele teria mais eficiência. Assim, olha aqui. Não sei se dá para vocês perceberem. Tá? Se o reservatório fosse do outro lado da rua, baixo, certo? E tem uma grande vantagem isso, porque haveria uma proteção maior da tubulação contra o efeito da rua, o efeito do caminhão e o ônibus pesado em cima da tubulação. Então, seria boa. E o reservatório seria aqui. Esse ponto é do outro lado da rua, tá? E por que ele seria na horizontal? Porque na vertical, o canal, muitos trechos, ele já é baixo. Tá? Como é que você vai botar uma grade vertical aqui? Ela se entupiria facilmente. Ela começa a entupir embaixo, vai entupindo, poderia entupir tudo. Tá? E perderia o efeito. Agora, quando é uma grade, um ralo na horizontal, botei ali 2x4, tá? Vai entupir, mas vai levar mais tempo para entupir. E o nível vai ficar sempre lá embaixo. Concorda comigo? Hein? Outra, por favor. Por isso eu escolhi botar o ralo na horizontal. Bom, nós vamos ver agora, ali perto da Volkswagen, essa aqui é o canal. Está vendo o canal ali? E os carros estacionados. Né? A área da grade ficaria ali. O ralo ficaria lá embaixo, no nível na metade do canal. Certo? Quando o rio subisse naquela altura, a água automaticamente passaria para o ralo. Depois passaria por baixo e iria para o outro lado, para onde tivesse o reservatório de 10 metros de profundidade. Tá? Se o reservatório fosse para esse lado aqui, teria problema. Tá? Outra, por favor. Esse aqui é o ponto que mais extravasa. Aí pode perguntar assim, quanto é que brinca? Quanto é que vai custar essa brincadeira? Bom, vamos comparar com São Paulo. São Paulo está fazendo agora, ali, ó, um grande reservatório. Começou em dezembro. Tá? Jabuticabal. Outra, por favor. Vamos ver quanto é que ele custaria. Para vocês terem uma ideia,
o volume dele, pode passar, o volume dele seria de 900 mil, não passou não, o volume dele seria de 900 mil metros cúbicos, quase 3 vezes o nosso. Tá? A área de 154 metros, 154, não, esse é o terceiro, tem um antes desse. É um antes. Esse aí. Ok? É área 3 vezes maior que a nossa. O volume, 900 mil. Tá? Ou seja, outro, por favor. Agora, quanto é que o São Paulo vai gastar nesse reservatório? Começa aqui é uma obra bancada integralmente do nosso recurso. Não quer dizer que a prefeitura, eu sei que a prefeitura não tem dinheiro para fazer uma obra dessa. Tá? Mas é só para mostrar o quanto custou a obra. Não teve mais nenhum dinheiro de fora, o valor da obra. Tá? Bom, custou 200, sendo 131 no valor da obra em si e 106 milhões para desapropriação. Ou seja, se esse reservatório custou 237 milhões, a gente pode chutar que o nosso seria 150, só para efeito de exercício, certo? Só para um efeito de cálculo. Tá? O projeto é que vai dizer, inclusive a profundidade, então, qual seria a profundidade do reservatório. Bom. Agora, por outro lado, o que a gente tem? A Firjan fez um levantamento dos estragos nessa chuva do dia 15 de fevereiro. Está conseguindo aí passar? E os estragos, os custos, vão ser de 665 milhões só na área comercial. Tá? Nossa obra custaria 150 e o comércio gasta 655 milhões. Fora o que a prefeitura vai gastar. Vai deixar de arrecadar. Não, tem um outro. Fora o que a prefeitura vai deixar de gastar. Fora o que ela vai gastar consertando a cidade. É essa aí. Ó. Petrópolis, prejuízo de 675 milhões, dados da Firjan. Tá? Não custa lembrar que Juiz de Fora instituiu... Ó, não se preocupe, não, que depois eu vou mandar isso tudo por escrito para vocês. Tá certo? Até eu esse babá todo. A Firjan, né? Juiz de Fora instituiu uma taxa de enchente a partir desse mês, de 4% do IPTU. Tá? E eles esperam arrecadar 10 milhões por ano. Ou seja, se fosse no nosso caso, em 15 anos a gente pagaria essa obra. Tá? Outra coisa, de onde poderia vir mais recursos? É pouco. Mas não está na hora de acabar com essa alegria, essa palhaçada de laudêmio para o príncipe, lá em Petrópolis? Era pouca coisa, mas moralmente seria bem visto. Tá? Imagina o Banco Mundial, a gente pega um empréstimo no Banco Mundial, o Banco Mundial vocês pagam a príncipe, por que não pode pagar para essa obra? Não é? Não seria o caso? Então, é isso. Por favor. Agora vamos ver as bacias. Que bacias são essas, afinal? No trabalho ainda da Fernanda, ela fez 2 bacias, mas com 2 metros de profundidade. Não é o nosso caso. Isso aí é... A Fernanda não está aqui, eu posso falar. Isso não é resolver nada. Dê para 10 anos. Tá? Perto do Quitandinha. Antes do Quitandinha. Outra, por favor. Uma área grande. Uma área grande. Tá. Vamos lá. Mais uma. Rapidinho.
falar que o processo não é meu. Essa área teria 11 mil metros quadrados. Eu acho muito. Ela poderia ser um pouco menos. Vocês se lembram? A área necessária seria de 33.600 metros quadrados. Não, é tudo diferente. Tá bom, tá bom. Aquela primeira área, 11 mil metros quadrados. Essa seria tá? Teria 3.300 metros quadrados. É uma área pública, uma grande vantagem. Não teria que desapropriar. Outra, por favor, vamos lá, rapidinho. Descendo o rio Pitandinha, né? Vamos encontrar mais uma área. É uma área importante. É em frente à Volkswagen. E aí na Volkswagen, como nós sabemos, na Coronel Veiga, é o local que mais inunda. A primeira chuvinha acontece ali. Tá? Ali tem a garagem de ônibus, um terreno grande, e o robô petróleo. Isso teria que ser desapropriado. Não pode, teria que haver desapropriações. Vai haver muito choro, muito ranger de dentes, mas vai ter que desapropriar. Isso, na minha opinião, tá? Pode ser que no projeto definitivo, se houver um projeto meu para isso, escolha. Não, mais um. Essa aí já morreu. Mais um. Essa é a área do Atenderi. Tá? Aqui em cima está a Volkswagen. A garagem de ônibus é essa daqui. E o Patrone, essas duas aí são uma área grande e importante. Que é bem ali no local das enchentes, tá? Mais uma. Vamos lá. Mais uma. Então, essa é a quarta área, tá? Vamos lá. Vamos pegar a quinta área aí. A quinta área, descendo mais para lá, é naquele Instituto Teológico. Instituto Teológico. Ele fica no alto, mas nos fundos dele tem uma área grande. Tá? Aquela área grande a gente acessaria por uma galeria do canal da rua, no canal, até os fundos dele, tá certo? É a maior área que tem, 16 mil metros quadrados. Teria que ser desapropriado também. Mas por ser uma área livre, o preço do metro quadrado vai ser mais barato, né? Essa aqui. É o Instituto Teológico na frente. O rio está aqui, tá? E a área que eu sugiro desapropriar são 16 mil metros quadrados. Tá certo? Outra, por favor. Hein? Então, isso é particular, né? Instituto Teológico, tá certo? Mas é uma área livre. O preço do metro quadrado é mais barato. Agora, eu acredito que o metro quadrado aqui no Rio tenha sido mais barato que lá em São Paulo, que eles gastaram mais de 100 milhões. Quanto é que a gente vai gastar? 50? Isso tudo tem que botar na ponta do lápis. Né? A próxima área é uma área crítica, é ali nas duas pontes, né? Onde chegam dois, o Rio Aureliano e o outro intermitente do outro lado da Bahia, da Bahia, do Rio. E ele chove muito ali é um local que inunda bastante, tem bastante contribuição. E a área que eu vejo ali, que poderia ser desapropriada, é mecânica fusão. É esse galpão aqui, onde está circundado por essa linha vermelha. Certo? As duas pontes estão aqui, ó. Se localizaram? Aí?
Então, seria mecânica fusão. Tá? Muito bem. Outro. Mais à frente, tem a 8ª área, é o gol de placa. Campo de futebol, não é? Campo de futebol, meu filho, já que eu não tenho tudo, é tu mesmo. Aqui, ó. Está coberto, tá? Mas daria uma boa área também, certo? A 8ª, vamos lá. Não, agora a 9ª e a 10ª. A 9ª seria a UPA. Aquela UPA que tem ali. A UPA. Mais uma. Essa aí é o gol de placa, tá? Vocês estão vendo ali aquela área brilhante ali. A UPA é a área pública, tá certo? E ao lado dela, logo adiante, tem a fábrica São Pedro, né? A antiga fábrica de São Pedro de tecido. Está desativada, né? Hoje tem um estacionamento. Ela poderia ser usada também. Escavar, tá certo? E criar um grande reservatório ali. O comprimento dela é 200 metros. A largura, 20. Seriam 4.000 metros quadrados. Tá certo? São essas áreas todas. Outra, por favor, vamos lá, mais rápido. A soma dessas áreas todas, como eu falei, dá 48.800. Está muito acima dos 33.600, que teoricamente... Ah, não, desculpa. Essa daqui ainda é a fábrica São Pedro. Essas faixas amarelas aí é onde seria a abertura, no meio da altura ali do rio, tá certo? A água entraria por ali, tá? Mais uma. Seria escavado um poço de 10 metros. Ok? Outra. A soma dessas áreas todas, 48.800. Isso garante, nos dá uma confiança. Dá para voltar para isso aí? Não. Então, está ali a descrição de cada área. Por exemplo, 6.400. Só essas duas aqui, são 2 terrenos contíguos, são mais de 10.000 metros quadrados. Dá para acumular um bocado de água de chuva em uma área importante. Tá certo? E assim vai em todas elas, dando um total de 48.800. Mais uma, por favor. Ah, sim. Essa vantagem aqui dessa alternativa é que ela pode ser calibrada. Se amanhã der uma chuva de 50 anos, 10 anos, a gente vê até onde encher os reservatórios. Se encher pouco, a gente pode, com um grau de certeza, dizer que vai aguentar a chuva de 100 anos. Tá certo? Agora, se encher muito, vamos ter que tomar a decisão. Vai ter que fazer... Não, bota... Deixa aí. Vai ter que fazer novos reservatórios, tá certo? Principalmente ali na Ponte dos Fones. Porque eu não sei se ali vai ter problema de enchente. Tá certo? Mas eu acredito que com esse volume todo a gente resolva a parada. Tá? Bom, essa é a primeira proposta. E, além disso, ela tem uma outra vantagem também que eu já ia esquecendo. Você fazer uma galeria para esgotar ali a Coronel Veiga, vai ser uma galeria muito extensa também. Vai ser uma galeria extensa. E vai esgotar a Coronel Veiga. Mas e antes e depois? Não é garantia que vai esgotar. Tá certo? Se a declividade for pequena, ela pode ser muito rasa. Aí o tráfego de caminhão e ônibus desabar o teto, como está acontecendo no Rio Palatinado, no extravasor do Palatinado. Tá?
É um perigo muito grande. Outra coisa, a vazão de 100 anos, como você vira, 100 metros cúbicos por segundo. Isso é o Rio Amazonas. Essa galeria vai aguentar essa vazão toda? É difícil. Eu vou colocar uma meia sola aí e dizer que vai resolver. Tá? O problema vai estourar mais na frente. Bom, essa foi a primeira proposta. A segunda é fazer um reservatório único. Seria na forma circular e na forma de tubo. Tá? E veria ao longo do percurso todo do rio. Começava lá nas duas pontes e vinha até aqui a Independência. Ele teria uma extensão de 6 quilômetros. O diâmetro seria de 8,60 m. Tá? Outro, por favor. Ele daria para pegar os 336 mil metros cúbicos. Deu uma chuva de 100 anos? Tudo bem, acumula tudo. Aqui uma vista em perfil. Até a serra lá de Petrópolis. E por que isso? Lá no final, o tubo passaria de 8,60 m de diâmetro para 50 centímetros, por exemplo. Tá? Ele extravasaria uma vazão pequena. A vazão que entrou em 1 hora e meia de um dilúvio, levaria semanas, talvez meses, para se extravasar. Isso não daria para ir na direção da nascente do rio, em Barier ou outro rio qualquer. Tá? Isso não daria para você extravasar o rio em Barier, ou então causar deslizamento na serra. Outra, por favor. Se houvesse esse problema, você poderia fazer, em vez de ser uma saída, duas. Alternar as saídas, tornando essa vazão menor ainda. Tá? Aqui está a Serra da Estrela. E podia alternar esses pontos. Ou seja, mas de qualquer forma, ia ser uma vazão pequena. Não daria tanto estrago assim. Mesmo assim, constaria com registro, sem volante, tá? Para você, se for preciso, você fechar. Fecha e acaba qualquer problema. Outra, por favor. Esse túnel, como eu falei, tem esse diâmetro, como eu falei, 8,60 m. Né? Fazer com tatuzão, qualquer obra de tatuzão é cara. Né? Mas consta, não sei se vocês constam, ali na Gávea tem um tatuzão de 10 metros de diâmetro. Ele está parado há anos. Tá? Está se enferrujando. Não se enferruja por completo, porque tem uma turma constante fazendo manutenção nele. E se ele terminasse a obra da Gávea e viesse para cá? Não custaria nada pedir um orçamento. Né? Além disso, lá em São Paulo, tem 3 tatuzões desmontados. Tá? E lá em Fortaleza, tem outros 2 tatuzões terminando uma obra. Daqui a pouco também vai parar. Será que um tatuzão desse não poderia servir para cá? Vai depender de meio de custo. Se uma obra dessa fosse mais barata que 10 reservatórios, seria o caso, porque ela tem a vantagem de não precisar de bombeamento. Seria uma coisa automática. Tá? Estaria descarregando a água de chuva. E não teria nenhum vetor, porque a água estaria sempre em movimento. Certo? Mais uma, por favor. Se esse túnel fosse feito, em vez de tatuzão, por dinamite perfuratriz, tá? Poderia ser, não sei se vocês sabem, lá aqui na Serra de Petrópolis, tem um túnel rodoviário que está abandonado. Ele tem 5,5 km. Se ele fosse feito aqui no Rio Quitandinha, estaria resolvido o problema de enchente de Petrópolis. Ok? Muito obrigado. Era essa a mensagem que eu tinha para transmitir para vocês. Obrigado. Obrigada, Flávio. Flávio, você pode sentar aí. Morvan, depois eu vou pedir para o Ineia falar. Não sei se você, se o Renato Flávio Piabanha, enfim. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar a apresentação, foi muito boa. Falar um pouquinho, talvez, sobre a experiência da Rio Águas, né, que ela teve várias intervenções. Né? A gente teve plano diretor de manejo de águas pluviais. Aí, o que a gente faz no plano
é a gente fazer um diagnóstico da bacia inteira. Entende? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico para poder ver onde tem o problema, onde tem a restrição hidráulica e procurar resolver os problemas. O que ocorre? Se a gente, por exemplo, implanta um piscinão muito amontante, ele pode pegar uma vazão muito pequena, porque ele está na cabeceira da bacia ainda. Então, ele não resolve o problema. Se pega um piscinão, por exemplo, muito ajusante, ele pode ser insuficiente para resolver os problemas de montante. Então, o que a gente faz, geralmente, é fazer um diagnóstico de todo o rio, de toda a bacia e dos rios principais, vendo a insuficiência hidráulica em cada trecho, e aí tem que ir calibrando, como o Pimentel falou, para que você consiga resolver a situação em cada trecho. Aí, nessa solução, passa por ampliação de calhas, né, que lá em Petrópolis seria muito complicado, por ser uma região muito histórica, né, não daria a maior parte dos locais para ampliar a calha, para retenção, né, ou acumulação nos piscinões, para a mudança do uso de solo, ou seja, um reflorestamento na bacia, já reduz muito a vazão, né, então restituir condições originais da bacia. Na acumulação, você tem alguns de pé de morro, que pegam a vazão ainda na cabeceira e, às vezes, tem a função também de reter sedimentos. Tem um dos problemas grandes que ocorre nessas grandes chuvas é que tem um aporte de sedimento muito grande e que costuma entupir tudo. E aí você, às vezes, não é questão da quantidade de água da vazão, é dos sedimentos que acaba ocasionando problema. Lá para Petrópolis, então, eu acho que é muito importante a gente conhecer o diagnóstico da região, entende? Ou seja, o que o INEA tem, ou a Prefeitura de Petrópolis tem, em termos de diagnóstico, para a gente saber aonde tem a restrição, e qual é a restrição em cada trecho, ou seja, qual é a capacidade do Rio Quitandinha em cada trecho, qual é a capacidade do Palatinado em cada trecho, qual é a capacidade do Rio Piabanha. Quando você tem uma insuficiência hidráulica ajusante, você tem que segurar a água de qualquer jeito, porque senão você transfere a enchente. Você resolve um problema, joga para baixo e o problema ocorre ajusante. Então, a primeira questão é, o Piabanha tem condição ou não tem condição de receber essa vazão de Petrópolis? Se a gente, soltando essa água que fica acumulada em Petrópolis, o Piabanha tiver como resolver, poderia se pensar numa solução mais de permitir a vazão para jusante. Se o Piabanha é insuficiente, você teria que reter a água a montante. Tá? Aí eu vou tentar fazer aqui só umas simulaçõezinhas aqui rapidinho, só para ter uma noção aqui de algumas coisas. Aqui. Eu utilizei como base, né, o trabalho, a apresentação, né, que o palestrante já tinha encaminhado, e o trabalho que ele citou de conclusão de curso. Aqui é um hidrograma, né, da bacia com os dados da apresentação, né, daquele trabalho citado. Então, aqui 11,14 km²,
botamos tempo de recorrência de 50 anos. O CN, que tem a ver com o runoff da bacia, né, a quantidade que escoa, é 75,49. E aí, por uma diferença metodológica, a gente chegou aqui a 122 metros cúbicos por segundo. Considerando 37,37 de vazão de restrição, né, a jusante, né, citado, ele botou a restrição como 20, né, admitindo, passando os 37, que seria a capacidade, a gente chega aqui a 438.580 metros cúbicos por segundo, né, da mesma ordem, né, do colocado ali, de acumulação, que é exatamente aqui o hidrograma da bacia, e essa linha vermelha é a vazão de restrição de 37. E esse volume aqui é essa área, que é a integral dessa área que dá. Se a gente chegar aqui é o uso do solo, o trabalho de conclusão do curso, né, mostrou. Então, você tem aqui pasto, mata boa, área urbana pobre, área urbana boa. Se a gente aumentar aqui a mata boa e reduzir a área urbana, esse CN, que é 75, ele pode cair aqui para 72 tranquilamente. Aí a gente vai ver que a vazão de pico de 122 metros cúbicos por segundo, se eu colocar aqui 72, ela já caiu para 129. Não resolveu o problema, mas a acumulação, que era 400 e tanto, já caiu para 347 mil metros cúbicos. Então, por aí a gente vê qual é o impacto, né, de um reflorestamento, né, na redução de vazão. Isso foi uma das coisas que a gente avaliou. A outra é o seguinte, aproveitando a ideia, né, apresentada de túnel, do túnel, né, de acumulação, a gente pensou numa coisa semelhante ao do Joana. Aí eu fiz aqui como uma... Pode ser um desses... Então, uma hipótese seria, em vez de fazer um túnel de acumulação, seria um túnel extravasor. Ou seja, você pegaria a vazão do rio Pitandinha e jogaria ela lá no Piabanha, lá embaixo. Aí foi só uma hipótese, né? Que é lógico que um estudo, um diagnóstico da área é que poderia realmente mostrar qual seria a solução adequada, né? Aí eu não sei até que ponto o INEA eu acredito que tem estudos, né, diagnósticos da região. E essa linha azul seria uma possibilidade, né, de um encaminhamento de um túnel. Ou seja, nessa primeira parte toda aqui, ele está exatamente na rua que enche, né, a Rua Coronel Veiga. Ele poderia estar captando ao longo do túnel de acordo com a capacidade de hidráulica em cada trecho. Aí ele sairia aqui e jogaria lá no Piabanha, ele estaria lá embaixo. Aí jogando aqui um perfil de elevação, a gente vê como é que é. Ou seja, ele sai da cota 827, termina na cota 807. Ele tem 20 metros de desnível. Se ele começasse aqui com 10 metros de profundidade, ele poderia vir por baixo do maciço. Aqui o maciço sobe. Aqui tem um ponto aqui que talvez não pudesse passar em túnel, porque está em cota muito baixa, e desaguaria no Piabanha. Isso foi um exemplo, aproveitando, né, a ideia, né, de um túnel que poderia ser, em vez de acumulação, de extravasamento. A minha preocupação no túnel de acumulação é que provavelmente vai acabar tendo sedimento lá dentro. E aí, com esses sedimentos, a limpeza dele depois talvez seja muito complicada, muito cara. E o custo também, no caso, não seria bombeamento, porque soltaria, né, direto dentro daquela ideia de soltar direto lá na serra. Mas, de qualquer maneira,
ele talvez fosse problemático em termos de limpeza de sedimentos. Aí eu fiz aqui um comparativo, né, de 3 túneis possíveis, né, de extravasamento, né. Um pegaria o Quitandinha e jogaria logo a jusante ali, depois que aquele canal, né, que junta o Palatinado e o Quitandinha. E outro jogaria mais a jusante, mas antes do Piabanha, e o terceiro jogaria no Piabanha. Aí aquilo que eu estava mostrando mais ou menos, né, no Google Earth, o primeiro túnel teria 1.040 metros, atingiria um volume de 20.800 para veicular uma vazão de 80 metros cúbicos por segundo. O túnel 2, para a mesma vazão, chegaria a 90.500 metros cúbicos. E o túnel 3, que é esse que eu estava mostrando no Google Earth, que é o maior deles, que já jogaria direto no Piabanha, ele teria uma extensão de 3.190 metros, um desnível total de 20, mas considerando 9,57 de desnível efetivo, porque ele já sairia embaixo, teria uma declividade de 3 por 1.000, ele conseguiria 80 metros cúbicos por segundo, e o volume total seria 92.510. Aí é um comparativo que a gente conseguiria um volume bem menor do que o túnel de acumulação, né? Ou seja, o túnel de acumulação estava em torno de 400.000 metros cúbicos, a gente chegaria a 92.000 no menor deles. E isso é só uma ideia, é só uma possibilidade, né? Eu acho que o importante é o diagnóstico da bacia, entender a bacia inteira, ver aonde estão as restrições e jogar com todas as possibilidades. Reflorestamento, mudança de uso de solo, reservatórios, ampliações de calha e talvez túneis de extravasamento. Esse túnel aqui, ele é muito semelhante, seria, né, ao túnel do desvio do Joana. Aqui é só pode ser. Aqui é o plano diretor da bacia do Mangue, só para ilustrar um pouco o que eu estava falando, né? Um diagnóstico de toda a bacia. Aí ele avalia a capacidade hidráulica em cada trecho e a vazão hidrológica em cada trecho para diversos tempos de recorrência. Aí ele faz as diversas alternativas, ampliando o calha e fazendo reservatórios, e no caso ali, fazendo desvio do Joana. Só um minutinho, por favor. Agora vou mostrar o desvio do Joana. Ele pega o Rio Joana ali no Maracanã, né? Ou seja, o Rio Maracanã vai por um lado do estádio e o Rio Joana vai pelo outro. Quando ele deságua no Rio Maracanã, ele é insuficiente. Aí eles pegaram e fazem uma captação aqui do Rio Joana, um pouco antes de desaguar no Maracanã, e aqui é o perfil, ele passa ali debaixo do São Cristóvão e tal, e deságua ali na rua São Cristóvão,
direto na Baía de Guanabara. Então, a gente teve um desvio de uma vazão grande, eu acho que uma das principais obras lá na Bacia do Mangue. Agora, além disso, teve os reservatórios, né, da própria Praça da Bandeira, Praça Varrinhagem e Praça Niterói, e ainda tem outros. Então, concluindo, é isso. Eu acho que foi muito importante a apresentação, né, do Pimentel e ela agrega muito. Agora, acho que é importante a gente trocar com o diagnóstico da bacia, perceber todo o diagnóstico da bacia para ver aonde tem restrição, aonde tem incapacidade hidráulica em cada trecho, do Quitandinha, do Palatinado, do Piabanha, e com esse diagnóstico chegar à conclusão, né? Tecnicamente, qual é melhor e economicamente, né? Uma questão dos piscinões também é a manutenção e operação. O custo de energia é muito alto, a gente costuma pagar pela energia instalada, não só pela utilizada. Então, ele tem um custo muito alto. Esse túnel extravasor do João eu achei muito interessante. Então, eu acredito que, aproveitando, né, a ideia de um túnel, talvez, se a gente conseguisse jogar água para jusante, a gente conseguiria com volume bem menor, talvez atingir o objetivo. E aí ele não teria problema de manutenção, porque ele seria autolimpante. Ou seja, a velocidade da água ali já levaria qualquer sedimento para jusante. Mas o importante, eu acho isso, um diagnóstico da bacia para perceber como tem que ser a intervenção e com uma análise financeira. Tá bom? É isso aí, muito obrigado. Obrigada, Morvan. Eu não sei se quer ser você ou se a gente chama... Você? Ok. Então tá. Ok. Boa tarde a todos. Prazer a gente estar podendo participar aqui desse fórum de discussão. Para mim, muito bom poder estar aqui representando o INEA, meus colegas. Eu vou me apresentar, mas falo também aqui em nome do presidente do INEA, o Fio, o nosso diretor de recuperação ambiental da diretoria que eu faço parte, né, o Daniel Moraes, e todo o nosso corpo técnico do INEA que está muito empenhado em tentar trazer essas soluções também para a cidade de Petrópolis, né? Meu nome é João Rocha, estou como gerente de projetos dessa diretoria, da Diretoria de Recuperação Ambiental. Estou com meus colegas aqui online, né, o Ricardo Rosado, que é o engenheiro civil também, do nosso corpo técnico lá da DIRAM, e o Renato, da Superintendência, e eu desde já coloco aqui aos meus colegas que, se quiserem me interromper aqui, complementar as informações, ou até mesmo iniciar a nossa fala, fiquem à vontade, tá? O Ricardo apareceu ali no vídeo, né? A gente pode ir trocando essas informações com vocês. Mas eu acho que hoje a nossa participação aqui também é principalmente para estar ouvindo, né? A gente está dentro de um espaço que é consagrado aqui, né, por reunir engenheiros, arquitetos, mentes, né, inquietas, buscando soluções e propondo soluções, né, para esses e tantos outros problemas, né, que a gente enfrenta na nossa área, e principalmente nessa área de gestão ambiental, que cada vez está repercutindo mais no sentido que os impactos, né, desses eventos climáticos extremos estão provocando, em termos de perdas de vida, né, em primeiro lugar, sempre tragédias muito dolorosas, né, no ponto de vista humano mesmo, mas também do ponto de vista econômico, né, e de planejamento. As nossas cidades, né, não podem mais retardar esse processo de adequação, né, e encontrar um ponto de equilíbrio com o meio ambiente, porque as nossas cidades estão se tornando inviáveis, né? A recorrência dessas chuvas já por si só é um ponto de discussão, né? A gente tem acompanhado algumas discussões de alto nível, né, do pessoal da academia, sobre a própria metodologia de recorrência das chuvas. Acho que a gente está sendo forçado a rever todas as nossas metodologias,
porque os eventos climáticos estão cada vez mais intensos e a gente não pode afirmar, mas essa sombra, né, das mudanças climáticas, do aquecimento global, sempre porque elas podem estar afetando e aumentando, né, a intensidade desses eventos climáticos. Independente disso, as nossas cidades, como vem crescendo da forma que vem crescendo, né, de forma desordenada, acabam não tendo capacidade para segurar chuvas muito menores, né? Como o colega colocou, a gente, em engenharia, vai adotar tempos de recorrência de 100 anos, mas a gente não está aguentando chuva de 5 anos, então, né, a intensidade das chuvas são muito fortes. A Petrópolis tem uma questão agravante, que essa última chuva, esse último evento, houve deslocamento de massas, de um volume que não era água, era lama, era muita massa de rocha e lama e vegetação junto. Como é que a gente aplica isso nos nossos modelos de, né, modelagem hidrodinâmica? Então, isso é um assunto desafiador e a gente precisa realmente da ajuda de todos. É por isso que estamos aqui principalmente para ouvir as ideias, mas também compartilhar como tem sido a nossa experiência, né? Agora, como já vínhamos nos planejando para atuar e como tem sido a nossa experiência agora depois desse evento extremo, né, que ocorreu em Petrópolis, que foi tão trágico e que fez com que a gente tivesse que mudar um pouco o nosso cronograma de ações. Tá? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer aqui uma pequena explanação do que a gente vinha fazendo, o INEA, né, como instituição, e como ele atuou agora no evento e como a gente está se planejando para atuar nos próximos meses, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, e aí desde já eu já abro a fala aqui para vocês, tá, Ricardo, Renato, fiquem à vontade para me interromper. Mas desde a tragédia de 2010, né, 2011, na região serrana, que enfim, todos esses assuntos referentes à região serrana, as enchentes e adequações de macrodrenagem vêm ocupando um peso grande na agenda do INEA. Né? No primeiro momento, quando houve aquela tragédia, foi feito um aporte do governo federal muito grande, né, na época, para as 3 cidades, né, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo principalmente, porque foi a mais afetada naquela época. Então, uma série de projetos de macrodrenagem foram desenvolvidos na região serrana. A gente tem um histórico aí de atuação bastante intensa. E, para além dessas obras de adequação, de macrodrenagem, ao longo desses últimos 10 anos, o INEA vem atuando também muito na manutenção da calha dos rios, embora essa atuação seja muito longe da suficiente, né, da necessária para manter esses corpos hídricos funcionando na sua vazão que deveriam. Né? Eu digo isso porque o programa Limpa Rio, não sei se vocês têm conhecimento, né, é uma ação do INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente, que já tem mais de 10 anos. Ele visa, né, manter um cronograma de limpeza, né, dessas calhas e, ao mesmo tempo que ele é muito criticado, né, por se tratar apenas de um programa o pessoal chama, está enxugando gelo, né, porque está só fazendo uma limpeza e logo depois aquele rio está assoreado de novo, está, né, eutrofizado de novo, porque a gente sabe que a solução passa por outras questões, passa pelo saneamento, né, passa pelo ordenamento das nossas cidades, enfim. Porém, é a nossa única ferramenta. Né? Ao longo desses anos, foi a nossa única ferramenta para contribuir na tentativa de manter essas calhas desses corpos hídricos fluindo, né? Para evitar que, nos momentos extremos, essas calhas não estejam obstruídas. Infelizmente, isso é um trabalho árduo que está muito longe de ser o que a gente precisa.
A gente trabalha, trabalha, trabalha e as tragédias acabam nos atropelando sempre. Então, para além dessas ações de limpeza, a gente já vinha desde 2017 com a elaboração de um contrato que tentasse estudar, né, o Morvan colocou aqui, fazer esse diagnóstico da bacia como um todo, e acabou que ele foi se desdobrando, e até por questões do recurso da Caixa Econômica, ele acabou fechando o objeto nas cheias no centro histórico, né, no primeiro momento. A gente, em paralelo, precisa estudar a bacia do Piabanha, a gente tem que fazer um olhar mais amplo dessas soluções que contemplam o trecho de montante ali do Quitandinha, digo, montante em referência ao centro histórico, né? Com essas soluções de bacias de detenção, ou de túneis auxiliares, túneis de acumulação, tem todo um conjunto de ideias que precisa ser melhor examinado, né? Esse contrato, que está lá na Diretoria de Recuperação Ambiental, que foi licitado em 2019, infelizmente, né, o Estado já vinha lá passando pelas suas dificuldades com a recuperação fiscal, veio a pandemia. A gente teve um atraso no início, né, desse contrato, e quando finalmente conseguimos terminar a licitação, a contratação e a empresa foi para campo, fomos atropelados pela tragédia de fevereiro, agora de 2022. Né? Então, foi uma coisa que deixou a gente muito consternado. A gente estava em campo, né? A ENEA estava muito presente lá no momento da tragédia, nos dias que se decorreram ali da tragédia, uma ação muito forte do ENEA na tentativa de deixar sobreviventes, desobstruir ruas, desobstruir a calha dos rios o quanto antes, porque podia vir outra chuva muito forte a qualquer momento. Então, a gente teve que parar todo o nosso momento de diagnóstico, tirar as equipes que estavam fazendo levantamento de campo para poder atuar naquela emergência. E agora, na retomada dos trabalhos, a gente foi convidado pelo Ministério Público a atuar num grupo especial de acompanhamento dessas ações, lá no Ministério Público da região serrana, né? Vai me fugir um nome aqui técnico lá do setor, mas a promotora de lá, especializada no meio ambiente, montou um grupo de trabalho na qual a gente é parte, junto com outras muitas entidades, onde a gente vai estar fazendo também uma discussão a respeito dessas soluções, né? Um acompanhamento das ações, mas também o Comitê de Bacias está participando intensamente, né? A UFRJ, a UERJ, professores de diversas academias estão envolvidos lá e acompanhando esse trabalho. E está muito em consonância com o que você trouxe, né? De dividir o problema em duas etapas, né? A gente tem soluções de engenharia que precisam ser feitas, né, da infraestrutura hidráulica da cidade, macrodrenagem, mas a gente também tem essa parte de reflorestamento. Então, acho que está se criando uma conscientização na própria cidade, né, enfim, de que as encostas evidentemente são parte do problema, mas como a gente vai solucionar? Né? E se a gente está falando aqui da ordem dos investimentos, né, que o professor trouxe, fica barato perto do desafio que são as encostas. Então, assim, hoje estima-se quase em torno de 30 mil residências em encostas em Petrópolis que deveriam ser relocadas. Considerando que essas áreas, depois de desocupadas, tivessem que ser reflorestadas, a gente está falando aqui, pode ter certeza, num montante de investimento muito, muito, muito superior a essas obras que a gente está conversando aqui. Tem dois aspectos, né? Sempre o lado positivo e o negativo. O lado positivo é que a nossa agenda ela é prática. A nossa que a gente está discutindo aqui hoje, né? São ações para poder melhorar o problema das enchentes na cidade. Então, assim, essa agenda a gente consegue discutir, consegue ver de onde vem o recurso, será que a União tem, será que o Estado consegue complementar, né?
Agora, esse desafio das encostas em Petrópolis ele é muito mais grave, muito mais difícil de se resolver no sentido, inclusive, dos recursos. Né? Para além da própria ocupação do território da cidade, que é muito limitante. Você não tem outros lugares para ocupar, né? A população, principalmente a menos favorecida economicamente, não tem outra opção para ocupar nas suas encostas. Realocar essas pessoas, identificar áreas seguras para elas ocuparem. Então, isso é uma outra agenda. Mas o Ministério Público dividiu esse grupo de acompanhamento nessas duas frentes, na verdade. Acho até mais, aí peço depois a ajuda dos meus colegas para complementar, mas, na verdade, as duas onde o INEA vai atuar mais diretamente é essa de reflorestamento, esse olhar nas encostas, né, e também nas obras de macrodrenagem. E aí, dando continuidade ao que a gente vinha fazendo, né, nosso cronograma atual, a gente tem esse contrato que está justamente agora retomando os levantamentos de campo, né, todos os levantamentos de topografia, batimetria, né, a modelagem das bacias, né, o estudo hidrológico, tudo isso está sendo feito e será apresentado também nesse grupo de trabalho do Ministério Público, né, onde a gente vai poder debater um pouco os conceitos, né, as variáveis que nessa área de hidrologia, né, são muito sensíveis. Então, fazer muitos especialistas concordarem com a própria metodologia já vai ser um desafio. Cada um vai ter o seu calibrador, né, diferenciado, mas a gente pretende fazer essa discussão aberta, transparente. E esse estudo tem uma etapa que, mais ou menos em setembro, outubro, deve estar chegando na conclusão do estudo de alternativas. Tá? Selecionar as alternativas que vão surgir, né, essas possíveis, essas seriam as nossas intervenções possíveis ali para o centro histórico de Petrópolis, e fazer uma seleção dessas alternativas, modelar a viabilidade econômica delas, e aí realmente propor tanto a Caixa Econômica, né, o Ministério da Integração Nacional, os órgãos estaduais, o Fundrinho, o FECAM, né, onde a gente pode ter recursos para essas obras, e tentar modelar o que a gente consegue fazer, vamos dizer, a médio prazo, para melhorar a situação das enchentes em Petrópolis. Então, assim, eu estou compartilhando esse cronograma aqui com vocês, obviamente, porque eu acredito que vocês podem dar uma contribuição também a esse processo, esse debate, né? Então, a gente vai estar, ao longo desses próximos 2 meses, ainda nessa etapa de complementação desses estudos de campo, modelagem da hidrologia e do terreno, para chegar na etapa de fazer simulações hidrodinâmicas com cenários possíveis, né? Com que soluções possíveis a gente conseguiria melhorar. E aí eu até tinha preparado uma apresentação aqui, mas eu acho que ela vai ficar muito longa, e assim, eu acho que, em linhas gerais, o que tem nessa apresentação, assim, o que eu compartilharia com vocês, na verdade, são coisas mais técnicas, como, por exemplo, quais seriam as ferramentas que a gente tem hoje para modelar, né? Assim, enfim, a gente está junto com o laboratório da UFRJ, né, de modelagem, para poder criar esses cenários e ver qual é a importância deles. E o nosso contrato ele tinha também uma ênfase muito grande no túnel do Palatinato, né, que é o extravasor do Palatinato, que transpõe para a bacia do Rio Itamaraty e deságua direto lá no Piabamba, né? Hoje, esse túnel está passando por um processo de... Num trecho onde ele aflora, onde foi muito ocupado por residências, ele está passando por um problema de deterioração muito grande do entorno dele, né? Principalmente motivado por conta das ligações de drenagem urbana e de esgoto clandestino, que vão vai acarretando, né, uma perda desse material do entorno do túnel, e essa rua, que é famosa lá, conhecida como a Rua do Túnel, né, ela está passando por um problema muito grave de abertura de crateras, da noite para o dia.
né? Ninguém vai vendo silenciosamente que o túnel ali já perdeu parte do seu fundo, aquela água começa a carrear o material externo, e quando aquilo desce assim, na casa das pessoas, no quintal. Ainda bem que a gente não teve nenhuma tragédia maior ali, mas, em decorrência disso, a gente, né, o poder público, daí não vai ser o INEA, mas provavelmente a CENIFRA vão estar iniciando um projeto de recuperação desse túnel, né? Então, toda essa agenda de atividades faz com que o tempo que a gente tenha para atuar seja muito curto, né? A gente não sabe quando vai ser o próximo evento extremo. Então, o que a gente está fazendo é tentar acelerar ao máximo esses estudos, né? Compartilhar isso com o maior número de órgãos e entidades, né, possam dar contribuições para esse debate, e esperamos muito, né, que a gente consiga atenuar um pouco. A gente sabe que o problema de Petrópolis e a questão, principalmente do Rio Pitangui, está muito atrelada a como a calha foi tão maltratada, né, vamos dizer assim. Todo o número de interferências mal feitas, que vão comprometendo o escoamento, né? As enchentes começam muito de montante ali, né? Os transbordamentos. Não precisa chegar no centro histórico, não precisa transbordar lá, a Coronel Veiga já está transbordando aqui atrás. E a gente teve o problema agora, somado a isso, ao desbarrancamento de áreas próximas ali do centro, que criaram verdadeiras barragens no dia da tragédia, fazendo com que o nível se elevasse muito rapidamente, criando uma onda de impacto, inclusive, que criou uma enxurrada que empurrou ônibus para dentro da calha do Rio, e aí a gente viu aquelas cenas assustadoras. Aquilo foi um evento totalmente crítico e uma sucessão de infelicidades assim, que acabou causando tanta tragédia. Então, como a gente consegue trazer isso para os nossos modelos matemáticos e de engenharia, né? É o grande desafio agora, nesse momento. É o desafio, mais ou menos, que a gente deve estar enfrentando até agosto. Em setembro, a gente deve estar apresentando essa etapa de estudo de alternativas, e aí a gente tem previsto uma rodada de agências públicas e conversas, né, justamente para que o Ministério e esse grupo de acompanhamento também possa fazer suas conclusões, para depois a gente partir até o final do ano com os projetos, né, efetivamente, projetos básicos e executivos, visando, no ano que vem, contratação de obras para que a gente possa fazer essas melhorias. Então, esse espaço, esse fórum, todas as ideias que foram compartilhadas aqui, eu acho que estão no timing correto, assim, estão no momento oportuno, e a gente deve aumentar esse diálogo e compartilhar mais informações. É isso. Espero que essa contribuição que eu dei aqui, aí, se os meus colegas quiserem colocar, tenha sido a contento da expectativa de vocês, mas senão a gente amplia o debate, continua conversando, e posso voltar aqui outras vezes, os meus colegas também. O INEA entende CAERJ, a participação de vocês com carinho, né? Somos na mesma área e estamos abertos aqui a essas conversas. Obrigado. Renato e Ricardo, se quiserem fazer algumas falas para complementar. Primeiro, agradecer esse espaço, né, e a gente poder ter a oportunidade de escutar algumas propostas muito interessantes. Desde 2009, que eu vim para cá, morar na cidade de Petrópolis, eu vim foi como se fosse no vestígio de uma catástrofe que aconteceu em 2008 e vivenciei presencialmente a de 2011. E agora essa que teve efeitos até aqui nos arredores de onde eu moro. Aqui, se eu olhar, eu estou em home office, se eu olhar da minha janela, eu vejo casas destruídas, ou seja, tá bem no coração da cidade, no nosso dia a dia. 2011 foi um pouco restrito ao Vale do Cuiabá, é fácil as pessoas esquecerem, né? Até o pessoal chama da amnésia do sol, né? Começa a fazer o tempo mais firme, sem chuvas e tudo mais, e o pessoal vai esquecendo da catástrofe anterior. Dessa vez, 2011 foi um pouco restrito ao Vale do Cuiabá, é fácil as pessoas esquecerem, né? Até o pessoal chama da amnésia do sol, né? Começa a fazer o tempo mais firme, sem chuvas e tudo mais, e o pessoal vai esquecendo da catástrofe anterior.
eu acho que vai ser mais difícil porque afetou o centro de Petrópolis, afetou o local de passagem de quase todo mundo que trabalha aqui na região. Então, eu espero que disso tudo, dessa história triste, a gente aprenda lições e faça andar algumas coisas, porque o que me causa frustração é ver com frequência essas catástrofes acontecendo, participar de fóruns como esse, escutar soluções inteligentes para o assunto e, ao mesmo tempo, verificar com o passar do tempo que a implementação dessas soluções, por serem caras e de longo prazo, acabam não acontecendo. Digo, não por trabalhar no Estado, né, dentro do INEA, mas como cidadão, que ainda vejo movimentação por parte do governo do Estado. E como cidadão, me sinto muito mais frustrado com a falta de interesse do poder municipal ao longo desses anos todos. Entra gestão, sai gestão aqui em Petrópolis e parece que é tudo novidade, que nunca aconteceu catástrofe nenhuma e que ninguém tem que fazer nada e nem se preocupar com uma solução a médio e longo prazo. Talvez fruto do ciclo político que a gente tem, né, dessa questão de entrar um governo já pensando na manutenção do poder para o mandato seguinte, não comprando a briga de questões que sejam tão trabalhosas, tão caras e não necessariamente populares na sua implementação, que uma obra dessas, para ser implementada a contento, ela pode causar um bocado de transtorno no dia a dia da população, de ter que fechamento de ruas e coisas do tipo. A gente sabe que isso... que politicamente muita gente não gosta de assumir esse tipo de responsabilidade, até em especial quando sabe que o resultado bom disso tudo vai ser colhido em gestões à frente, talvez em outro partido político na frente e tudo mais. E em relação às colocações, a única coisa que eu faço uma ressalva é que a ideia de que Petrópolis não tem possibilidade de expansão urbana para além das encostas ou da beira dos rios, ela não é verdadeira, não. Quando a gente mora aqui, a gente passa a ter a noção que existe, sim, muita área desocupada. Há uma maneira de você, na verdade, fazer o crescimento da cidade de uma maneira a não expor tanto a sua população, em especial a população mais desassistida. Quando eu não morava aqui em Petrópolis, eu achava que Petrópolis se resumia a essa parte do centro histórico. Muita gente, até no Rio de Janeiro, acredita que Itaipava é como se fosse outro município. Não é, é um distrito de Petrópolis. Os distritos aqui são um pouco isolados uns dos outros, como se fossem núcleos urbanos bem isolados, em boa parte até por regiões de mata nativa, o que é legal. Mas há maneiras de você... Obviamente, não é a nossa expertise, né? Não sou da prefeitura, não entendo nada de gestão urbana, mas há espaço. Isso a gente vê aqui no dia a dia. Há espaço, há maneiras de você construir um crescimento, você ordenar um crescimento da cidade sem expor a sua população ao risco. Mas o que importa é isso, a gente vê que tem gente mobilizada para dar boas ideias e espero, por parte do governo do Estado, eu estou vendo a movimentação, como eu já vi em outros momentos, e espero que a gente consiga, dessa vez, dar uma resposta a contento, mas gostaria muito de verificar o mesmo tipo de feedback a cada verão, que traz em maior ou menor grau uma catástrofe. Né? Aqui não tem nenhum verão que passe incólume. Você pode ter uma catástrofe, eventos de menor porte, com menor mortandade, mas sempre tem alguma coisa. Todo verão tem. E de ver uma resposta do poder municipal, né? De fazer com que isso aconteça também, para permitir que isso também seja em pequenas políticas públicas. Por exemplo, a limpeza de bocas de lobo, não vejo serem feitas aqui, coleta de resíduos sólidos que entopem os rios também, que a gente vê, lixo, tudo quanto é canto a qualquer chuva, de melhorar esse tipo de coisa. Há localidades aqui que a gente tem uma coleta de lixo precária em relação às regiões centrais. Todas essas pequenas coisas que, junto a essas grandes obras, possam ajudar esse problema crônico que vem desde a época do Império a ser resolvido de uma vez por todas, né? Porque o custo político, custo financeiro, pode ser alto para você dar a solução, mas convenhamos, o custo de vidas a cada verão é muito mais alto. E esse ano a gente viu muito próximo, a gente perdeu gente muito próxima aqui na superintendência, e eu gostaria muito de poder ter a certeza de que eu vivendo mais anos aqui na cidade, que eu não ia ver isso se repetir, mas eu acho que pouco provável. Acho que ainda vai levar um tempo até que a gente consiga dar uma solução e fazer com que esse estudo que a gente está discutindo aqui se torne uma história que as pessoas vão ler lá nos livros e vão falar, nossa, houve um tempo em que não se tinha uma solução
verdadeira para os problemas de Petrópolis, que vem de uma época tão distante quanto a época do Império. E é isso, no mais, a colocação do meu colega foi muito legal, gostei muito das apresentações e me coloco à disposição também para qualquer questionamento e qualquer comentário. Obrigado pelo espaço, pessoal. Queria agradecer ao João também aí por ter feito a apresentação retratando muito bem o que a gente está fazendo. E em relação à fala do Renato, a gente só tem a acrescentar, é o seguinte, a gente vai depender muito do ente municipal em Petrópolis quando a gente for fazer as intervenções, executar as intervenções que a gente vai propor. Porque o João comentou, né, a gente está participando de grupos técnicos que o MP propôs, e todos são a favor, tem a ideia central, tem que resolver o problema. Mas ninguém quer, são poucos que querem abrir mão de alguma desvantagem que a solução possa trazer. Então, acho que a prefeitura tem que trabalhar, porque por mais que o Estado ou a União forneçam recursos e faça algumas intervenções, sem a prefeitura, a execução dessas intervenções ficam todas prejudicadas, né? Ainda mais quando se fala em deslocamento de pessoas, a gente vai ter que fazer alguma desapropriação, relocação do trânsito, que é muito provável que qualquer intervenção que a gente for fazer vai gerar transtornos no trânsito, ainda mais ali em Petrópolis, essa parte da Coronel Veiga, que qualquer mexida paralisa ali aquela região, né? Em termos de tráfego de veículos. Então, isso vai ser fundamental. E, como o João disse, a gente vai, no nosso projeto, a gente vai avaliar tem um estudo de alternativas que a gente vai avaliar qual seria a que melhor se encaixa nessas questões, né? Em termos de execução, econômica e técnica, porque não necessariamente a técnica econômica que seja mais vantajosa poderá ser implementada, porque a população está fazendo parte do processo de acompanhamento desses grupos por causa do Ministério Público. Então, tem que ser a gente vai ter que chegar numa proposta técnico-econômica que caiba no que a população deseja também, né? Então, é um trabalho muito árduo que a gente vai ter, porque fazer intervenções em meios já desenvolvidos, antropizados, igual a gente está, vai ficar bem complicado. Do mais, o João falou tudo que a gente está passando no INEA e está fazendo, e a previsão é que até no último trimestre desse ano a gente já tenha alguns estudos para poder mostrar, caso vocês desejem, né, o que pode ser feito, o que vai poder ser implementado em Petrópolis, para resolver, pelo menos tentar mitigar os efeitos das cheias ali no centro histórico e regiões adjacentes. Eu só tenho a agradecer, mas tem várias colocações a fazer. Primeiro, o seguinte, você, João, que está aqui representando o INEA, a CAES está inteiramente à disposição. Se você quiser que a gente participe desse grupo do Ministério Público, como você vê, nós temos aqui, nós somos uma entidade constituída por engenheiros, arquitetos, geógrafos, geólogos que trabalham ou nos municípios ou no estado do Rio de Janeiro. Então, todos têm uma vasta experiência, como você pode perceber. Então, nós estamos à vontade, à disposição de vocês. Segunda coisa, eu queria saber, eu acho que foi o Ricardo que falou nisso, mas agora já a gente gostaria, sei lá, quando terminasse essa primeira parte, da gente fazer uma visita técnica, se era possível lá, né? Seria interessante a gente, não sei, vocês montariam para a gente ver, meu irmão, acho que também poderia ir, claro, enfim, acho que seria interessante. A outra coisa, também quero o compromisso de vocês, assim que isso estiver pronto,
nós apresentarmos aqui, fazer um debate aqui na CIAERS com quem vocês acharem que é importante estar presente, vocês digam, nós temos o maior prazer em oferecer aqui essas instalações. Eu espero que o auditório já esteja pronto nessa altura. E queria avisar uma coisa ao Ricardo e ao Renato. Eu sei exatamente como é isso, das dificuldades da gente poder, quando a gente trabalha num órgão de Estado, está dependendo de uma questão do município. Olha, eu sou funcionária aposentada do município do Rio de Janeiro e tive muita interferência junto com o governo do Estado. E muitas vezes os governos em si, as pessoas que ocupavam os governos, não eram alinhados. E o que a gente fazia? Nós técnicos, a gente se entendia. A gente conversava entre nós, a gente alinhavava entre nós. Eu acho que isso aí é a dica que eu posso dar a vocês. Defendam as ideias tecnicamente, que aí não tem como. Se você estiver defendendo uma coisa tecnicamente, não tem como ser derrubada a sua ideia. E aí você tem o apoio dos técnicos do outro lado. Sabe? Isso fiz muito. Eu me lembro, na época, em 88, nas enchentes do Rio de Janeiro, em que eu estava no município e era o Vicente Loureiro que estava no Estado. E as gestões eram inimigas, digamos assim. E, no entanto, a gente trabalhou muito junto e virou uma grande amizade até hoje com o Vicente Loureiro. Entende? Então, é isso. A gente tem que trabalhar tecnicamente. Esquecer a política. É o que eu sugiro a vocês. Eu vou voltar com o microfone à mesa para que o Flávio faça as suas considerações finais, o Morvan também, e você também, João. E isso, Ricardo e Renato, nós estamos abertos. Se vocês tiverem alguma coisa que queiram apresentar aqui para quem for, nós abrimos, não tem problema. Vocês têm os nossos contatos, tá? Estamos às ordens para vocês. E não se esqueçam da visita técnica que a gente quer fazer. Eu gostaria de perguntar qual a extensão desses 3 canais que ele propôs? Tem uma ideia. Na verdade, eles são apenas canais hipotéticos, né? Não chegou a ser proposta, né? Foi só para termos de comparação com o túnel de acumulação. Ou seja, da mesma maneira que teria o túnel de acumulação, né? Com 6 quilômetros, né, de extensão, né, e com aquele volume, né, que chegaria a 471 mil metros cúbicos, isso aí foram propostas. Um deles hipóteses, né, que logicamente teriam que ser analisadas em função do diagnóstico da bacia, de tudo aquilo que a gente conversou, e inclusive de aspectos geotécnicos, né, por onde ele vai passar, se é rocha, se tem várias questões ali. Mas o menor deles era em torno de 1.001 quilômetros, mas ele estava pegando o rio Aquitandinha um pouco acima ali do centro histórico e jogando ali no canal entre a catedral e aquela praça ali, perto de Santos Dumont, ali, né, da casa de Santos Dumont. Então, eu não sei se aquele canal ali é suficiente. Esse dava negócio de 1 quilômetro. E o maior deles, que pega bem a montante, né, caso o rio Quitandinha já tenha insuficiência grande a montante, aí ele poderia ir pegando ao longo do Quitandinha, tirando vazão, e joga a jusante do Piabanha. Esse dá em torno de 3 quilômetros e 92 mil metros cúbicos de escavação que daria. E aí é isso, ou seja, ele fica em torno de 25% de volume, comparando com o túnel de acumulação e com a vantagem de autolimpante, né? Ou seja, um túnel de acumulação, mesmo ele sendo por gravidade, né? Como a saída seria um orifício pequeno, né? A quantidade de sedimentos que vai cair lá provavelmente vai ter que ser limpa de alguma forma, com equipamentos e tal. Esse seria autolimpante. É apenas uma hipótese para efeito de comparação, né? Não, é lógico que tudo depende do diagnóstico da bacia, mas na experiência que a gente teve no Rio de Janeiro, ali na Bacia do Mangue, eu acho que das melhores intervenções que a gente teve foi realmente o desvio do Joana.
Ele é uma obra que, depois implantada, ela não exige custos, né, elevados de manutenção e de operação. Eu achei que foi muito interessante essa ideia do desvio. Pode ser a partir da sua ideia, né, do túnel, que, na verdade, tudo nasceu da ideia do túnel proposto, né? E aí é que veio essa ideia, de repente, juntando com a experiência que a gente tem do Joana, um túnel de extravasamento ali, que seria uma opção. Você não acha que, pelo menos no caso que seria apenas uma transferência de inundação? Esse terceiro, também, você não falou do segundo. O terceiro também, eu acho que vai pegar uma área que já inunda também. Já foi fora. E é bom verificar isso. Porque senão seria apenas uma mudança de inundação. Não é lógico, como a gente falou no início, né, tudo depende do diagnóstico da bacia. Você tem que ir analisando a capacidade hidráulica de cada trecho do rio para não correr o risco de simplesmente transferir a inundação. No terceiro, a gente já está jogando, seria, né, esse túnel hipotético, já estaria jogando no Piabanha, né, ali a jusante já do Palácio Cristal, né, já dentro do rio, que eu acredito que ali tem uma capacidade boa. Aí teria que ver. Aí, se não tiver jeito, aí tem que partir mesmo para acumulação, reflorestamento e segurar a água montante. Tudo depende do diagnóstico, né, que está sendo feito aí pelo INEA. Se eu puder só complementar um pouquinho o debate, é que o Comitê de Bacias, né, lá do Piabanha, ele vê com muita cautela transferências de vazão para outras bacias, para outras microbacias, e também com a questão do túnel que vai para a serra, né, que é o túnel de acumulação. Essa proposta ela foi aventada há alguns anos atrás também e teve uma reação muito forte, contrária, do Comitê da Bacia da Guanabara. Então, assim, é muito importante o diálogo, aí como o Ricardo colocou, né? Até que ponto cada um tem desprendimento ou assim vai aceitar algo em desfavor do seu para um bem maior, né? Então, assim, o que está sendo debatido muito nesse grupo de trabalho lá do MP é um pouco esse arranjo de forças também, né? A gente sabe que o centro histórico ele é extremamente importante para Petrópolis, do ponto de vista turístico, econômico, histórico, né, nacional, mas frente à perda de vidas, por exemplo, o problema das encostas é muito mais urgente para a população. Então, tem vezes que a população também fala assim, opa, tá vendo? Vocês vão gastar isso tudo no centro histórico, mas não morre ninguém. Então, assim, é muito difícil e a gente tem que ir com muita cautela. Corroboro, né, de novo, que esse estudo, esse diagnóstico da bacia vai ser fundamental e sinto que a bola está muito com os grupos que têm capacidade de processamento de dados. Então, hoje, a gente conta muito com a participação do laboratório lá da UFRJ de hidrologia, que trabalha com supercomputadores, que conseguem rodar 3, 5, 10 modelagens hidrodinâmicas num curto espaço de tempo, com o laboratório da UERJ também, e algumas empresas privadas que estão contratando, né, foram contratadas por nós, por outros órgãos, para processar esses dados. Então, é interessante essa discussão do ponto de vista de levantar soluções, mas para verificar essas soluções é muito difícil, não é qualquer computador que está, né? E também, claro, a gente vai ter sempre a boa e velha forma de projetar, mas a resposta que esses grupos dão para a gente, elas são muito consistentes, né? Robustas. Por isso, uma modelagem de terreno é muito importante, o uso de softwares para fazer essas modelagens é bastante importante, mas esse debate entre os grupos, por exemplo, o pessoal de Correios está olhando com muito cuidado, eles falam, nossa, legal, vocês vão resolver o problema de Petrópolis, mas e a gente aqui? Né? O Correios está ali para baixo, o jusante, com um problema nas suas pontes, que eles
estão pedindo para a gente também intervir lá. Então, a bacia tem que ser olhada como um todo, com todo cuidado, para a gente não fazer transferências que prejudiquem muito quem está para frente, né? Então é isso, acho que aí com relação, só para encerrar minha participação aqui, esse grupo de acompanhamento ele está acontecendo uma vez por mês lá em Petrópolis, e ele acontece geralmente na parte da tarde, o que eu acho que seria bastante oportuno, vocês entrarem em contato lá, vocês como entidade, podem fazer essa solicitação para o próprio MP. Gostaríamos, como órgão de engenharia, né, e arquitetura, gostaríamos de participar das reuniões. Com certeza vão abrir, porque a audiência ela é aberta, na verdade, né? Vocês poderiam participar formalmente lá como convidados. É só entrar em contato com eles. E aí a gente, na parte da manhã, poderia fazer uma vistoria lá, né, nesses pontos principais que a gente está debatendo, e na parte da tarde participar da reunião. Acho que com um dia, assim, que vocês conseguissem na agenda, eu posso estar passando a agenda para vocês, e aí a gente coincidir e fazer tudo numa única vez, lá em Petrópolis. Porque tem reuniões dos grupos setoriais virtuais, 15 em 15 dias, e uma vez por mês nos reunimos lá em Petrópolis. Na verdade, só houve uma até agora, tá? Mas a cronograma é que a partir de agora seja feito esse acompanhamento mensalmente. Vocês têm já um diagnóstico assim, da capacidade hidráulica do Piabanha, a jusante do centro histórico, para saber se ele tem condição de receber ou não uma vazão adicional? Ou não tem diagnóstico ou não está concluído, né? Porque talvez o Piabanha já é um rio de maior porte ali, ou talvez dê para receber alguma coisa, né? Não sei se tem que segurar tudo ou se alguma vazão ele tem capacidade ali de suportar. As hipóteses é que ele tem uma capacidade ainda de suporte, tem algumas questões da própria hidrodinâmica que permitiriam ele a fazer, tem aquelas duas barragens um pouco jusante ali, né, também, antes de Correias, que estão no escopo desse estudo, ver o impacto dessas duas barragens ali, né, que elas são importantes também para se retardar um pouco. Por outro lado, elas causam esse efeito de montante complicado. Então, o que vai se analisar, o que está no foco desse projeto é isso. Muito mais para baixo ali, já está fora do escopo do estudo que o INEA contratou. Então, a gente está tentando cruzar as informações com o pessoal do Comitê de Bacias, com os laboratórios da FRJ e da UESP, porque isso é uma coxa de retalho de conhecimento. Cada um tem um pouquinho. Eu já estudei melhor a cabeceira do que Tandinho. Legal, vamos trazer essa pessoa para trazer informações mais detalhadas. O nosso escopo, infelizmente, até por recurso orçamentário, está focado ali no Centro Histórico de Petrópolis, um raio pequeno, até a bacia do Itamaraty lá na frente, né? Mas dali para baixo a gente pode contar com os dados do Comitê de Bacia que podem complementar essas informações. O Comitê Piabanha, eu acho que ele se atende ao fato que vai pegar a água toda de circulação de Petrópolis e jogar a serra abaixo. Como vocês viram aqui, não é essa a minha proposta. Vem num túnel de 8,60 metros, por exemplo. Se fosse pegar toda a chuva centenária, o tubo teria que ter um diâmetro de 8,60 metros. Lá no final, seria um tubo de meio metro. Isso vai ser um diâmetro, 30 centímetros, o que for. Para sair a água, levar dias, semanas. Então, uma água que entraria em uma hora e meia de luz, levaria semanas para sair. Isso, meu Deus, é uma grande vantagem. E se não, existe em qualquer grande cidade do mundo. Lá em Tóquio tem enorme. Paris tem vários. Né? O nosso até com uma posição privilegiada. Está no alto da serra, que a gente pode jogar, entendeu? Naturalmente na bacia, na nascente do rio, na nascente do outro. Está precisando do rio ali, e Oliri, entendeu? Podia variar, entendeu? Uma vazão pequena não vai custar nada, não vai causar deslizamento. E uma coisa que pode ser monitorada, vai ter um registro no final. Vamos supor que tudo seja
o registro, mas sem volante, né, para qualquer chegar lá e abrir. Só o funcionário da prefeitura teria a capacidade para abrir e confessar esse registro. Para o Ministério uma ideia, nessa primeiro, lá em cidade, lá em Magé, não está vazio. Porque o regime de estudo é diferente do regime de tá certo? Então, eu acho que a Baixada, uma hora dessa de sufoco do Petrópolis, pode receber um pouco de estudo. Se for incidir, fecha o registro. Acabou. Eu, mas é pouca coisa. Se o rio, aquele barreiro, estiver inundando, aí fecha. Espera para acabar de passar a chuva. Tá? Se houver algum problema de querer utilizar a serra, muda para outro ponto. Pode jogar por várias possibilidades. Uma opção também, né, em vez de jogar para a bacia do Baía de Guanabara, seria jogar para Jusante, né? Ou seja, você manteria ele dentro da bacia do Piabanha e ele pode ter uma função mista, né? Ou seja, um túnel ele pode ser de extravasamento e acumulação, né? Desde que você regule a saída dele e ele tem um volume que consiga acumular também. Então, ele pode, em vez de jogar para a Baía de Guanabara, jogar para o Piabanha, a jusante, e pode ter aí vai depender da capacidade do Piabanha receber. De repente, você não precisa soltar muito devagarzinho, até porque também se você solta para um túnel esvaziado durante semanas, se vem uma chuva logo a seguida, no intervalo, então pode pegar ele cheio. Então, você poderia ter a opção de desaguar para o Piabanha com um volume razoável, ele seria de acumulação e de extravasamento. Pode ser uma solução mista também. No dia da chuva. Pode jogar com isso. Eu acho que, da minha parte, está concluído, né? Eu acho que esse debate vai ser interessante de assistir também lá, com outras cabeças pensantes. E vai ser legal. Acho que está acontecendo no momento. Ninguém gostaria, né, que fosse após a tragédia, mas, enfim, a gente vai tentar dar a contribuição, né, para o debate. Obrigado e estou aberto para voltar aqui outras vezes. Ótimo. João, deixa eu te dizer, eu vou mandar uma carta aqui da SAESC ao Ministério Público, dizendo que nós temos interesse, e vou já indicar. César Druca já se ofereceu para participar dessa reunião com o Ministério Público, mas sim, a gente vai fazer essa visita técnica. Se o Morvão puder vir também, melhor ainda, tá? Mas, enfim, aqui meu contato, qualquer coisa que a gente não tenha contato, e eu só tenho a agradecer, Flávio, muitíssimo obrigada pela sua colocações, foi muito produtivo, muito rico. Agradeço também ao Ricardo e ao Renato o fato de terem estado presentes online. E só dizer a vocês, isso aqui está no YouTube, Ricardo, isso está gravado porque o nosso colega, o Stel, ele não pôde participar, ele teve uma reação péssima à vacina e está de cama, mas a gente vai fazer outros debates sobre este mesmo tema e ficaria bem satisfeita se vocês pudessem participar de novo. Tá bom? Então, muito obrigada. César, fala. Boa tarde a todos. Eu gostaria também de agradecer, né, a presença de todos. Eu faço parte do Clube de Engenharia, lá conosco. Temos algumas entidades, algumas divisões técnicas que se dedicam à urbanização, ao saneamento, ao esgotamento, tanto pluvial como sanitário, e você vê que a CAER justamente recebeu e a todos para que fosse debatido, como também era se propôs a participar, a trabalhar
e dar a sua colaboração. Isabel, a muitos colegas aqui que têm uma larga experiência do assunto. Então, essa proposta de participar uma vez por mês na reunião em Petrópolis com o Ministério Público é uma proposta que a SERG aceita e já até determinou uma pessoa para ir a e também, como você disse, a reunião de todos e de cada um com os seus saberes, a sua experiência técnica, sobretudo, como também foi dito aqui, a reunião dos técnicos apresentando uma solução conjunta, ela tem uma força política. As forças políticas contrárias às soluções técnicas são muito grandes, muito fortes. Todos sabemos disso. Isso significa, às vezes, apresentar uma proposta técnica e, ao contrário, de toda uma estrutura política e econômica que já existe e que não quer uma modificação do que existe, o que será prejudicar seus interesses. Então, vai se importar também, né, as oposições, os questionamentos. De todo modo, foi extremamente positivo a apresentação. Obrigada, César. Obrigada a todos. Boa tarde. Vamos, então, encerrar. Obrigada.